ainda salvou o justo. Não importa quantos. Então é uma lição muito poderosa que vem disso. Que falhou em ter justos, mas é beneficial ser justo. Vamos olhar 1 Tessalonicenses, Deus livrando os justos, uma mensagem que saiu, 1 Tessalonicenses 1, mas o mais importante antes de nós lermos, nós vemos que o Senhor advertiu todos os cristãos nesse ministério, paralelo. Cuidado, você pode estar andando em grupo, mas você tem que fazer uma auditoria pessoal. Porque você vê agora a mulher de Ló, isso aqui são as suas filhas, o seu esposo, mas ela ficou para trás. Eles estavam andando juntos, os anjos ajudou eles a saírem juntos, mas ela ficou. Então, cuidado com essas coisas de falar, o altar santo. Toma muito cuidado, somente faça uma auditoria pessoal para que você tenha certeza que você está bem com o Senhor. Examine-se a si mesmo. Aleluia. 1 Tessalonicenses, Deus livrando os justos. 1 Tessalonicenses 1, versículo 9, ele diz o seguinte. Ele diz, quando eu chegar lá eu vou ler. Ele diz, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira que há de vir. Você pode ver que essa escritura, a escritura de 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, ele está colocando muito alto aqui nessa narrativa de lembrar-se da mulher de Ló. Porque você pode ver muito bem que o Senhor, ele é fiel. Ele vem e ele livra os justos. Ele livra os justos. E isso é uma lição muito importante para essa igreja, uma mensagem que antes que o arrebatamento aconteça, o Senhor Jesus, ele vai vir, aquele que levantou dos mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Que até mesmo na ira vindoura da tribulação, antes que a ira te consuma, o Senhor vai dizer, eu não posso fazer nada até que você suba lá em cima. O Senhor vai pegar e tirar os justos. Então, se tem alguma lição que vem de se lembrar da mulher de Ló, é que todos devem ser justos, quererem ser justos e santos, porque vai te levar até o fim. Porque Deus falou por essa escritura que Ele resgata os justos, Ele livra os justos fielmente. 1 Tessalonicenses 5, 9, mesma mensagem. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz, eu posso começar do versículo 1, se você me permitir. Versículo 1, irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Então olha isso agora, o arrebatamento da igreja e depois o dia do Senhor, o juízo do Senhor. E ele diz assim, o arrebatamento, o tirar da igreja para voltar para Cristo, e a volta de Cristo vai ser como um ladrão de noite, ele diz. Ele diz no versículo 3 de 1 Tessalonicenses 5, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo que não escaparão. Vocês se lembram da destruição de Sodoma e Gomorra? Foi tão rápida, ninguém escapou, somente aqueles que o Senhor livrou. Que a destruição vai vir muito rapidamente, de repente o juízo de Deus vai vir de repente, quando você menos espera. É inescapável. Ninguém injusto vai conseguir escapar. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então está dizendo para você,
Para você, quando você é nascido de novo e justo, esse dia não vai te surpreender. A maneira da igreja de arrependimento e santidade se preparando globalmente, então constantemente você sempre vai estar escutando o Senhor falando, hoje o Senhor falou comigo, hoje o Senhor falou comigo, hoje o Senhor falou comigo, e tudo está apontando para a vinda do Messias. Isso deve te manter agora em um nível de alerta, que esse dia não venha te surpreender de forma nenhuma. Ele diz, mas vocês, irmãos e irmãs, não estão em trevas, para que esse dia não os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Sóbrios aqui significa alerta, diligente, não tomando nada por garantia, tremendo a realidade da salvação que você tem nessa gravidade. Em outras palavras, vamos viver uma vida cristã que está sendo medida, focando na entrada. Uma vida diária sóbrio, você está alerta sobre os requerimentos de Deus e sobre a vinda do Messias. Vocês são filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam-se de noite. Então ele está colocando aqui uma diferença. O fato de que o Messias está vindo deve te fazer viver uma vida que é contradistinção do mundo, totalmente diferente do mundo, pela vinda do Messias e pela rapidez da sua vinda. Que você sabe que ele pode vir e ele está vindo de repente. A iminência da sua volta está sendo sublinhada, então isso deve instruir como você deve viver, deve te treinar como você vai viver nessa vida, viver nessa terra, esperando ele a qualquer momento, a qualquer hora. E essa é a melhor maneira de executar a sua vida cristã e entrar na glória. E ele diz aqui, muito claramente, sóbrio. Nós, porém, que somos de dia, somos sóbrios, vestindo a couraça, a fé e o amor, o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que a mensagem, lembrem-se da esposa de Ló, significa que Deus é fiel para livrar os seus justos. Ele vai livrar eles antes do juízo. Essa é a natureza dele, essa é a mente de Deus. Ele sempre vai livrar os justos antes do juízo. Que Deus maravilhoso. Versículo 10. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos a Ele. Isso é muito poderoso. Dormindo significa que seu corpo dormiu. Por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, se você está acordado ou dormindo, você está com Cristo. Então, em outras palavras, aqueles que em 1 Tessalonicenses, que nós vamos ler, que ele diz, então nós estaremos com Cristo para sempre. 1 Tessalonicenses 4, quando tivermos um tempo, versículo 13 até o 18, 17 diz assim: nós estaremos para o Senhor com sempre. 1 Tessalonicenses 4:17. Estar com Cristo para sempre não começa no dia do arrebatamento. Eles já estão antes aqui, eles já estão nascidos de novo, andando com Cristo. Quando Cristo é perseguido, eles são perseguidos. Quando Jesus é abusado, eles também são abusados. Eles pegaram a vida, eles têm o Espírito Santo dentro deles, eles estão vivendo com o Senhor. Aqui é isso que ele está dizendo. Então, se eles morrerem antes do arrebatamento, as suas almas vão diante para estar com Cristo, esperando para o tempo que o corpo será ressuscitado. Então, essa é a mensagem que você vê vindo, Apocalipse 3:10, de se lembrar da mulher de Ló, a senhora Ló. Apocalipse 3:11, ele diz assim, 10. Visto que guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir por todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então aqui, esse é o seu arrebatamento pré-tribulação. Essa é a fidelidade de Deus para poder te livrar, para liberar os seus santos antes do juízo. Então, versículo
versículo 11, ele fala sobre a iminência. Ele fala, venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, olha isso agora. Aí ele diz que essa vinda, eu estou vindo pronto, é a iminência. Uma hora que você menos espera. Um dia que você não sabe. Mas até mais importante, ele diz, perseverando, para perseverar. Você se lembra no livro de 2 Pedro, fala de Ló, que essa alma justa, ela era atormentada pelas coisas malvadas que ele via e escutava. Então você pode imaginar que ele permaneceu fiel. Então todas essas escrituras está colocando, apontando para, lembrem-se da mulher de Ló, porque aqui nessa foto você vê que o Senhor ele vem e ele libera, ele livra os justos antes de julgar os iníquos. Ele é fiel. E você vê em Gênesis 18, 28, ele diz o seguinte. Gênesis 18, 25, o povo abençoado. Ele diz assim. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Em outras palavras, o Senhor está anunciando Romanos 8:3. Não há condenações para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo, qual que é o ponto ser nascido de novo? E aí, depois que você é salvo, ele vai te pegar e vai te jogar e misturar com os iníquos e vai te esmagar com o juízo. Não, então o que significa salvação? Salvação é para te salvar da ira de Deus. Quando Jesus veio, ele veio para nos salvar de Deus Pai. Ele veio para salvar a humanidade da ira de Deus Pai. Porque Deus Pai, ele tem que julgar o juízo. Ele tem que julgar o pecado. Então, Gênesis 19, enquanto eu termino, Gênesis 19, 15, diz assim, corra, fuja, não olhe para trás. Não posso fazer nada antes que você chegue lá. Ele sempre vai livrar o justo. Nós vamos continuar amanhã. Somente um ponto aqui. Nós vemos que a graça de Deus tem limitação. Há limites na graça de Deus. Um tempo chega quando a graça de Deus acaba. Essa é a primeira coisa que você vê. Que por muito tempo o Senhor esperou pelas pessoas de Sodoma e Gomorra para mudar os seus caminhos. O choro vinha até Deus por tão longo. Então, quando o tempo veio, ele feriu e ele destruiu eles. E a mesma coisa está acontecendo nessa era. Há muito pecado. O choro que está chegando até o Senhor é muito... Cada país legalizou o homossexualismo. Eles estão fazendo paradas gay grande. Um mês é só para paradas gays fazendo homossexualismo. Eles têm as suas paradas gay, homossexualismo, tudo isso. O choro de tudo isso dos justos para o Senhor é muito mais que Sodoma e Gomorra. E a graça de Deus permitiu com que ele pudesse ter esse sofrimento longo para que ele espere para você se arrepender. Mas chega um momento que a graça acaba. Agora vem o juízo. A graça, entretanto, chega um ponto que vai chegar à sua limitação, aonde Deus agora tem que julgar. Então ele começa a ficar debilitado e agora ele precisa julgar. E nós também vimos que Deus é justificado em julgar. Porque se você olhar o homossexualismo que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, literalmente todos os homens, jovens e velhos, de todas as partes de Sodoma, isso é massivo. E se você olhar o homossexualismo nessa era, é inacreditável. Você
fica se pensando, mas que tipo de juízo que essa geração vai encarar? É pior, porque Sodoma e Gomorra, eles não saíram para celebrar a parada gay e pintar um menino com batom, colocar unha, pintar as unhas deles, colocar um salto alto numa criança, menino, e celebrar. Eles não fizeram isso, eles não fizeram essas paradas gay, eles não fizeram transgênero não existia lá. Então o Senhor está dizendo que o juízo dessa geração vai ser massivo, que Deus chega a um ponto onde ele precisa liberar a ira, e o juízo de Deus está vindo. Eles foram advertidos, mas não se arrependeram, e até mesmo agora vocês estão sendo advertidos. E todos nós vemos como que Deus responde à maldade, a perversão. Quando chegamos à conversação de Gênesis 18, quando Deus, o Pai, Ele mesmo, vem com os anjos para poder falar com Abrão, então você percebe que Deus responde à malvada, a perversão, Ele mesmo. Ele que responde, Ele mesmo que vem. Então, essa iniquidade é algo terrível diante do Senhor. Terrível diante do Senhor. E o Senhor quer agora que você tome muito cuidado. Se você olhar Gênesis 19:4, vimos todos os homens, exceto Ló, eram homossexuais. Tome muito cuidado com o homossexualismo. Porque em Sodoma e Gomorra aconteceu com eles. Esse pecado foi habituado, as pessoas aceitaram, então agora alcançou toda a sociedade, consumiu toda a sociedade. E alcançou todo o grupo de idade. Porque fala Gênesis 19:4, todos, velhos e jovens. Então fala que o pecado do homossexualismo e o pecado sexual em geral, mas o homossexualismo é muito algo que se infecta. Quando entra na sociedade, pode consumir toda ela. Pode consumir toda a sociedade. Isso é muito sério. E ele diz que nessa geração, eu não preciso pregar isso para você, você simplesmente precisa olhar a geração que nós estamos e olhar como que cada nação legalizou o homossexualismo, cada nação. Não tem nenhuma diferença do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Infectou todos eles. E agora é popular ser gay, é popular ser transgênero, é popular ser homossexual. Se você olhar as opiniões em Ireland, qual que foi? Eu acho que foi 87 ou 84. 84% disseram que eles amam os gays, mas não é só a Irlândia. Se você olhar por todo mundo, você vai encontrar que quando eles fazem uma opinião pública, todos têm sentimentos pelos homossexuais. Eles querem que seja legalizado. Todos são a favor disso. Olha o caso do Brasil, onde 3 de 5, cada 5 homens, 3 são gays. E então, alguns dos líderes lá que estavam conversando comigo, muitos senior leaders naquele país, estávamos tratando disso em uma das reuniões, e então ele falou, não, mas você tem que colocar as lésbicas também. Então, a porcentagem é maior, mas em todo lugar, Finlândia, Suécia, consumiu em todo mundo. Homossexualismo é como uma fogueira pegando fogo. Então não é diferente do que você vê agora em Sodoma e Gomorra. Cuidado com o pecado do homossexualismo. Muito infectuoso, assim como uma árvore que pega fogo e consome toda uma nação. Mas agora, olha, nessa era, consumiu todo mundo. Toda nação, cada nação legalizou o homossexualismo. Agora é legal. Isso é inacreditável. Se você olhar a opinião, todos eles dizem que são a favor, que é uma opinião a favor. Eles dizem está tudo bem. Ai, meu Senhor. Isso é sério. Quando ele fala, lembrem-se da mulher de Ló, é muito sério. Essa geração, ela caiu naquela trampa, de novo. Então, agora os abortos também são legalizados.
Agora os abortos, as drogas são legalizadas, os abusos, marihuana está sendo legalizada, relações sexuais no casamento estão sendo legalizadas. E eu quero terminar com uma advertência. O livro de Romanos 1, enquanto eu termino. Romanos 1, o Senhor diz assim. Vamos ler juntos. Versículo 20. Se você tem tempo, vamos ler do 18. Fala assim, Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato deles obscureceu. Dizendo-se ser sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas serem criados em lugar do Criador, aquele que é bendito para todos sempre. Amém. 26. Por causa disso, Deus, agora essa é a segunda vez que Deus se entrega. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram com paixão um pelos outros, homem atrás de homem. Começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. O que Deus promete aqui é que Ele precisa julgar. Aqueles que querem receber o Senhor, repitam comigo. Diga, poderoso Senhor Jesus. Eu me arrependo hoje e me aparto do pecado. E eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e o meu Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para remover a complacência do meu coração e sensibiliza o meu coração na vinda do Messias. E me mantenha no caminho da justiça e na santidade. Eu te recebi, meu Senhor Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Então me encha com o Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Amém. Muito obrigado. Aleluia.